Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui Café com Cristo, com Denis Gonçalves. A Jaque está ausente, né? A Jaqueline está ausente, mas ela vai voltar. Sempre estou falando isso aqui que ela vai voltar e não está voltando, mas ela vai voltar. Hoje nós vamos falar sobre estabilidade financeira. Muita gente procurando estabilidade financeira, né? Muita gente mesmo buscando estabilidade financeira. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Estabilidade financeira existe? Responde para mim. Estabilidade financeira existe? Muitas pessoas dizem que tem estabilidade financeira, tem uma vida estável, que tem casas de praia, tem fazendas, tem isso, tem aquilo. Que tem empresas e negócios. Dizem que atingiu a estabilidade financeira. Será mesmo que essas pessoas atingiram a estabilidade financeira? Não sei. Será? O que você acha? Mas antes que a gente entre no assunto de hoje, que é estabilidade financeira, é uma ilusão ou não? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, apertar o sininho das notificações e deixar os seus comentários também. É importante que peça a sua oração, que comente bastante aí. Todos os dias eu estou aqui trazendo um vídeo para vocês, tratando de assuntos diários aqui sobre a Bíblia e sobre o nosso cotidiano, né? A vida do cristão. E o que a Bíblia nos fala sobre estabilidade? De acordo com a Bíblia, a estabilidade verdadeira não pode ser encontrada em riquezas. Não pode ser encontrada em riquezas materiais, somente em Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia. E tem um homem no Brasil que é um bilionário, é um homem muito conhecido, chama Flávio Augusto da Silva. Não sei se você já ouviu falar nesse bilionário, chama Flávio Augusto da Silva. Certa vez perguntaram para ele se ele atingiu a estabilidade. Ele disse o seguinte frase: olha, estabilidade não existe. De forma alguma não existe. Aí você pode falar, mas Flávio, como falar para ele, mas concurso público não é uma estabilidade? Olha, como diz Flávio Augusto da Silva, ele disse que não. Pode vir uma catástrofe e destruir o seu país, pode vir um governo e mudar toda a economia, pode ter algo externo, né? Por exemplo, o que está acontecendo no mundo aí hoje, né? Com as guerras tributárias e os tarifaços, né, que está acontecendo, que vai mexer muito na estrutura do país nosso e principalmente no mundo. Então, estabilidade não existe mesmo, que pode qualquer coisa acontecer a qualquer momento. Mas aquele que tem a estabilidade em Cristo Jesus, esse vai estar guardado em todas as situações. A estabilidade só vem de Jesus. E quando você se aprofunda na estabilidade da Bíblia, que é a estabilidade que você está sendo guardado por Cristo Jesus, pelas coisas dos céus, as coisas não vão te atingir. Não vão te atingir a sua vida espiritual, principalmente. Mesmo que situações difíceis venham a acontecer na vida, você vai passar por tudo de uma forma bem tranquila, porque a estabilidade de Deus é algo surreal para a nossa vida. Então, segundo Flávio Augusto da Silva, que é um bilionário brasileiro, ele fala, olha, a estabilidade não existe. Pode vir o governo aí confiscar todas as minhas coisas, bloquear todos os meus bens. Como a gente tem visto aí em governos aí, bens sendo bloqueados, né? Muitos bens sendo bloqueados, pessoas perdendo os bens aí, porque o governo decidiu confiscar, e isso é uma realidade que pode acontecer com qualquer um. Então existe a ilusão da estabilidade financeira. Então dá uma certa ilusão para a gente que a gente tem estabilidade financeira. Então hoje eu estou aqui no nosso escritório trabalhando, tá tudo legal, tá parecendo tudo muito estável, mas de repente pode surgir algo de uma hora para outra e acabar com tudo. Ou você pode crescer e não vai estar nada estável. Vai ter as variações, uma hora em cima, uma hora abaixo. Estabilidade não existe, segundo Flávio Augusto da Silva, que é um bilionário brasileiro, e também à luz da Bíblia. A estabilidade financeira é frequentemente buscada, sabe por quê? Por acumulação de riqueza. Muitas vezes quer
a estabilidade financeira buscando acúmulo de riqueza e da segurança material. E não está aí. A estabilidade só vem com Cristo Jesus. E a Bíblia nos ensina que a verdadeira estabilidade não pode ser encontrada nas coisas deste mundo. A verdadeira estabilidade não pode ser encontrada nas coisas desse mundo. A verdadeira estabilidade encontra-se na paz de Cristo Jesus, para que Ele nos dê uma vida e vida com abundância, uma vida boa, através dos seus ensinamentos. E Ele nos guardando. E a estabilidade é em Jesus. E a Bíblia nos promete a estabilidade verdadeira que pode ser encontrada somente em Jesus Cristo. E a gente busca isso, a estabilidade de Jesus Cristo. Então, segundo Flávio Augusto da Silva, ele fala, olha, pode acontecer uma catástrofe, destruir o seu país, as economias do país ir lá para baixo, arrastar todos os seus bens, destruir tudo, como nós tivemos aí a pandemia que veio, muitas pessoas que se achavam estabilizadas, né, financeiramente pelos seus bens materiais, pelo acúmulo de riquezas, perderam tudo no período da pandemia. E as palavras de Flávio Augusto da Silva são essas: estabilidade não existe. E a estabilidade financeira é uma ilusão. A verdadeira estabilidade vem da fé em Deus. Então hoje eu quero te convidar a ter uma estabilidade em Deus, uma estabilidade em Cristo Jesus. A importância de buscar a Deus e da sabedoria que vem da fé em Deus. Então, se você está buscando a sua estabilidade nas coisas materiais, nas coisas financeiras, nas finanças e bens materiais deste mundo, a Bíblia nos diz que nós temos estabilidade em Cristo. Então eu te convido a ter estabilidade em Cristo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a estabilidade de Cristo para você é hoje, amanhã e depois de amanhã. E no passado você já teve a estabilidade dele também. A estabilidade dele é hoje e para sempre. E ontem. Ele vai ser sempre o mesmo. E você pode contar somente com a estabilidade de Cristo. Hoje, esse é o meu recado para você. Não se preocupe com as coisas materiais. E a Bíblia nos diz o seguinte, que quando a gente busca o reino dele, as outras coisas nos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, para depois as outras coisas nos serem acrescentadas. Então, quando a gente está buscando a Deus, buscando o reino dele e aprendendo na palavra, a gente não precisa se preocupar com as questões financeiras. Acredito que você já deve ter conhecido alguém que ganhava muito dinheiro, estava muito estável e quebrou, acabou com as suas riquezas, acabou com tudo. Eu acredito que sim, né? Eu também conheci pessoas que trabalhavam em serviço público e aquele serviço público foi privatizado ou quebrou, aquela estatal, aquilo quebrou e a pessoa ficou sem emprego, né? Então, em Goiás antigamente tinha a Cachego, né? Cachego quebrou ali, acho que era do estado mesmo, a Cachego. E os funcionários ali, muitos deles ficaram fora do mercado de trabalho, né? E entraram na justiça. E um período muito longo ficou brigando na justiça sem estar trabalhando. E depois muitos deles ganharam o direito de voltar a trabalhar para o Estado e foram realocados para outros bens. Até eu conheço uma pessoa que é da família que aconteceu isso com ela. Ficou muitos anos afastado e uma briga longa na justiça e voltou e foi alocado em outro lugar que não tinha nada a ver. Trabalhava em banco e colocou ele em outro lugar que não tem nada a ver. Então, a estabilidade não existe. A estabilidade só existe em Cristo Jesus. E são várias situações, né? Que teve antigamente, Telerne,
tem aqui em Natal, as pessoas eram concursadas, Telegoiás, aí em Goiás, e em vários lugares, né? O próprio BEG, o Benji Minas, quantos e quantos que foram privatizados e essas pessoas não foram realocadas, estão brigando na justiça até hoje por causa da estabilidade, né? E as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando, a estabilidade enquanto está trabalhando é uma coisa, e o governo ele vem mudando as questões até mesmo nas aposentadorias, né? Então, aquelas aposentadorias que a pessoa está procurando, aposentadorias altas, vou trabalhar uma vida inteira para ter uma boa aposentadoria no final. Essas aposentadorias muitas vezes não vão mais acontecer. O teto ficou baixinho, então a estabilidade não existe. Volto a frisar para você. A estabilidade só em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Se você ficou comigo aqui até o final, quero te agradecer por ter ficado aqui. Meu nome é Denis Gonçalves. Todos os dias eu venho aqui, faço um vídeo e coloco aqui. Para que nós possamos conectar com Deus, conectar com a palavra dele, conectar com as coisas espirituais. E que nós possamos ter uma estabilidade em Cristo Jesus aqui na terra. E não uma estabilidade nas coisas do mundo. Forte abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.